Olá, crianças! Vamos para mais uma aulinha de geografia, né? Livro didático, tá? Unidade 2, ó, o dia a dia no lugar onde você vive. Então, aqui nessa cena, a gente pode observar muitas coisas. A gente observa os sinais de trânsito, ó, a sinalização. A gente observa também as pessoas, ó, onde elas caminham, né? Sempre orientada para não atravessar na rua sem olhar. Elas seguem também como os carros, os sinais, né, de trânsito, a sinalização, usam a faixa de pedestres, ó, tá vendo? Aqui, ó, tem os profissionais, ó, alguns profissionais que vendem, tem os profissionais do salão de beleza, da loja, a banca, ó, pessoas circulando, ó, os meios de transporte, bicicleta, moto, carro, né? Olha que legal. Então, tem bastante coisa para a gente observar aqui. Vamos para a próxima imagem. Olha, nós temos o hospital. No hospital tem vários profissionais, né? No hospital. Nós temos, ó, o faxineiro, ó, escola, né? Ajudando aqui, ó, a manter a rua organizada, limpinha, né? Nós também temos que fazer a nossa parte, né? Jogando lixo no lixo, cuidando da nossa cidade, da nossa rua, do nosso bairro. Olha, tem o correio, né? Tem os profissionais do correio que entregam as cartas. Novamente, os meios de transporte, carro, ônibus, né? Tem também os caminhões que ajudam a chegar a mercadoria nos mercados para ser vendida, né? Tem as pessoas, ó, seguindo, ó, esperando, né? Os sinais, a sinalização, né? Que não pode andar na rua sem olhar, tem que observar antes de passar, né? Sempre andar na calçada, observar a movimentação dos carros. A gente tem que ficar atento a tudo isso. E aqui tem umas perguntinhas, ó, para vocês conversarem com o papai, com a mamãe, com o responsável de vocês. Vamos conversar. Quais os profissionais você identifica na imagem? Lembra que a tia Letícia falou de alguns profissionais? No hospital, né? Na escola, professor, cozinheiro, inspetor, tudo isso, né? A parte do correio, ó, do pessoal da limpeza. Tem a parte da sinalização também. Você já viu profissionais como esse no lugar onde você vive? Com certeza vocês já devem ter visto. Na escola a gente vê, né? Nas ruas, em todos os lugares. Com certeza vocês já viram. Quais os meios de transporte aparecem na imagem? Olha o tanto de meio de transporte, ó. Apareceu na imagem anterior a bicicleta, agora tem a moto, o ônibus, né, o carro. E se vocês tiverem observado mais alguma coisa, vocês conversem com o papai e com a mamãe. Hoje nós só vamos observar e bater um papo, tá? Bem legal, com o pessoal aí da casa de vocês. Vocês vão observar coisas que às vezes a tia Letícia não viu e vocês viram, tá? Então prestem atenção na imagem. E vocês vão conversar sobre quais profissionais você identifica na imagem. Você já viu profissionais como esses no lugar onde você vive? Quais os meios de transporte aparecem na imagem, tá bom? E não esqueça de observar os sinais de trânsito, né? Que a tia Letícia falou, semáforo. Que aí na cidade de Jericoara não tem semáforo, mas tem os sinais, né, de trânsito, pare, as placas de pare, né? Onde a gente deve passar para o carro não, né? Não correr o risco de ter um acidente. Então, vocês vão observar, vão lembrar e conversar com o papai e com a mamãe, tá? Um grande beijo! Olá, crianças! Agora é a aula de ciências, livro didático também. Então, vamos lá. Cada ambiente é de um jeito. Os ambientes apresentam algumas características como a temperatura, a quantidade de chuvas que caem na região, a quantidade de luz do solo que chega ao ambiente, os seres vivos que habitam o local. Os seres vivos, os componentes naturais e os construídos podem variar de um ambiente para o outro. Então, o que está falando aqui? Ó, os ambientes, eles apresentam algumas características como a temperatura, né? Tem lugares que são mais quentes, tem lugares que são mais frios. A quantidade de chuvas que caem na região, tem lugares que caem chuva com frequência, tem lugares
que assim tem muita seca, né? O tempo não ajuda, não chove, quase não chove. Então, assim, depende da região que a gente mora. A quantidade de luz do solo que chega ao ambiente, né? A luz que chega ao ambiente. Os seres vivos que habitam o local, né? Cada região tem diferentes tipos de seres vivos. Os seres vivos, os componentes naturais daquela região e os construídos, né? Que o ser humano constrói, podem variar de um ambiente para o outro. Então vamos dar uma lida aqui, ó. A letrinha A, a imagem da letrinha A fala: a floresta amazônica é um ambiente quente com bastante chuva. Nela existem plantas como o jacarandá e animais como o peixe-boi e a onça-pintada, município de Porto de Mós, Pará. Em 2017 foi feita essa imagem. Imagem B, ó. Então vamos lá. A ilha Geórgia do Sul, próxima à Antártida, é um ambiente frio com pouca variedade de plantas e de animais. Nela encontramos a foca-leopardo, o pinguim imperador e o peixe-gelo, território britânico de 2013. Então a gente observa aqui na imagem A, é a floresta amazônica, é um lugar quente, com bastante chuva. Nela existem plantas como o jacarandá e animais como o peixe-boi e onça-pintada, município de Porto de Mós, Pará, 2017. E na imagem B, a gente já vê diferente, a ilha Geórgia do Sul, próxima à Antártida, um ambiente muito frio, com pouca variedade de plantas e animais. Nela encontramos a foca-leopardo, o pinguim imperador e o peixe-gelo, território britânico 2013. Então, a gente vê a diferença, né, de temperatura, de quantidade de animais, de plantas, de tudo entre essas imagens. Agora, encontre em A e B, um ser vivo sobre o solo, que vive sobre o solo, ó, um ser que vive sobre o solo. Então vamos lá. Jacarandá ou onça pintada, né? Ah lá, um ser que vive sobre o solo. Então, um ser que vive sobre o solo, na imagem A, então é a planta, né? Jacarandá, e ou a onça pintada, que é um animal, né? Um animal que é um ser vivo. As plantas são seres vivos, os animais são seres vivos. B, olha lá na imagem B, a gente encontra a foca leopardo, né? E o pinguim, que são seres vivos também. Um ser que vive na água, agora tá perguntando, ó, esse daqui é um ser que vive no solo. Então, no solo, a gente tá falando que existe plantas, né, na imagem A, como o jacarandá, e também tem a onça pintada, que vive no solo. Na imagem B, nós temos a foca leopardo, né, e o pinguim. Agora, nós vamos ver um ser que vive na água. Então, na água, na imagem 2, ele cita o peixe-boi, né, que ele vive na água, ele precisa da água para sobreviver. E na imagem B, o peixe-gelo, que ele vive, né, na água, que inclusive lá tem muito gelo, é muito frio, entendeu? Então, a gente pegou um ser que vive sobre o solo, na terra, e um ser que vive na água. Agora, vamos ver a próxima imagem. Agora, nós vamos ler, ó. Ambientes aquáticos são cobertos por águas. Eles podem ser de água salgada, como oceanos e mares, ou de água doce, como rios e lagos. A água doce tem esse nome porque apresenta menos sal do que a água salgada. A quantidade de luz no ambiente aquático varia a profundidade. Quanto mais fundo, mais escuro é o ambiente. Ambientes de terra firme, como florestas, campos e desertos, são chamados terrestres. Neles, as variações de temperatura são maiores em relação ao ambiente aquático. A quantidade de água disponível no ambiente terrestre também é importante para os seres vivos que o habitam. Olha que legal, tem uma imagem, ó, cardumes de
Piraputangas, olha que nome difícil, Piraputangas, no Rio Bonito. Nesse rio também podemos encontrar plantas fixadas no solo ou flutuantes, município de Bonito, Mato Grosso do Sul, ó, em 2017. Na Serra da Capivara, as chuvas são raras e a temperatura geralmente é alta, município de Canoas, Piauí, em 2009. Então, o que está falando aqui nessa parte, pessoal? Está falando dos ambientes aquáticos, né? O que são os ambientes aquáticos? Ó, são cobertos por água, eles podem ser de água salgada, como os oceanos, os mares, as praias, ou de água doce, como os rios e os lagos. A água doce tem esse nome por quê? Porque apresenta menos sal que a água salgada. A quantidade de luz no ambiente aquático varia com a profundidade. Então, quer dizer, se for um ambiente que tem muito fundo, aí mais escuro, né? Os ambientes de terra firme, como florestas, campos e desertos, são chamados de terrestres, né? Neles, as variações de temperatura são maiores em relação ao ambiente aquático, né? Tem mais variação de temperatura. A quantidade de água disponível no ambiente terrestre também é importante para os seres vivos que os habitam. Então, onde tem mais água, né, é melhor, né? Também tem a parte da seca. Então, isso varia muito do ambiente dos seres vivos que os habitam. E aqui a gente viu uns exemplos, ó, de lugares, ó, o Cardume de Piraputangas, no Rio Bonito. Nesse rio também podemos encontrar plantas fixadas no solo ou flutuante, ó, o município de Bonito. Olha que imagem bonita. E aqui na Serra da Capivara, né? As chuvas são raras, ó, a temperatura geralmente é mais alta, olha só, é mais seco, né? Essa imagem aqui, você vê que a imagem é mais verde, tem água, né? E aqui já é mais seco, ó, a imagem aparece, né, que tem poucas chuvas, então a imagem fica, as plantas, né, ficam mais secas por conta disso. Número 5. Complete a frase com as palavras do quadro: temperatura, terrestre e aquático. No ambiente, o que? Terrestre, existe maior variação de temperatura do que no ambiente aquático, né? O aquático, ele é na água, então a temperatura não varia tanto, igual quando a gente está, né, no solo. No ambiente terrestre, né, no solo, existe maior variação de temperatura. Então, aqui nós terminamos a nossa aula de ciências. Fiquem com Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos para a aula de história. Hoje nós vamos aprender coisas interessantes, como aprender como que é viver em grupo, tá? Então, vamos lá? Os grupos sociais, pessoal, são formados por um conjunto de pessoas que têm interesses, necessidades, afinidades ou habilidades em comum. Olha essas imagens. Voluntário distribuindo sopa para moradores de rua, município de São Paulo, estado de São Paulo, 2016. Doutores da Alegria divertem crianças em hospitais, município de São Paulo, estado de São Paulo, 2012. Então, olha, eles formaram grupos. Um grupo foi formado, né, para fazer o bem, distribuir sopas para aquelas pessoas que não têm condição de comprar, que não têm em casa, que são os moradores de rua. E esse daqui é o grupo do hospital. Eles se juntaram para trazer alegria para as pessoas, para as crianças que estão doentes, né? Então, são diferentes grupos, porque eles se juntaram, né, para fazer o bem. Esses agrupamentos que começam na infância, começam lá na escola. Na nossa classe, nós temos um grupo social. Nós convivemos todos os dias com os nossos amigos da nossa classe, né? Todos os dias a gente tem convivência com eles. E aí a gente aprende muita coisa legal com eles, né? Vão se ampliando e na vida adulta, ó, esses agrupamentos que começam na infância vão se ampliando e na vida adulta dão origem a outros grupos, com novas famílias, grupos do trabalho. Então, quando a gente começa na escolinha, a gente faz o grupo escolar lá, né? A gente convive e tudo. Depois a gente vai crescendo, a gente vai dando origem a outros grupos, como novas famílias. A gente faz grupos no trabalho, nos esportes, né? E em outras práticas sociais. Ó, um conjunto de grupos compõe uma comunidade.
E a soma de diversas comunidades que interagem entre si formam uma sociedade. As pessoas que compõem um grupo social geralmente convivem com frequência e por isso partilham experiências, histórias, valores e costume. Nós fazemos isso na sala de aula, nós convivíamos com frequência, né? Porque agora a gente está na pandemia, então a gente teve que ficar um pouquinho afastado, mas desde quando vocês são pequenininhos, vocês convivem com os seus amigos na sala de aula com frequência, né? Todos os dias, praticamente, só sábado e domingo que não. Então, lá a gente divide histórias, né? A gente conta, bate papo na sala de aula, a gente aprende coisas novas, né? Cada um com o seu jeitinho, não é verdade? Nem sempre pessoas que estão juntas em um mesmo lugar formam um grupo social. Então, não é todos os lugares que as pessoas estão juntas que vão formar um grupo social. Vamos ver os lugares que formam grupos casual, não grupo social. Então, vamos lá. Os clientes de um mercado aguardando na fila do caixa formam um grupo casual. Eles não estão ali todo dia, eles estão ali só comprando. Então, formam um grupo casual. Pois essas pessoas se encontram pelo acaso e não vão se reunir novamente com o mesmo objetivo. Então, elas não têm costumes de estar no mesmo lugar todos os dias com as mesmas pessoas. Então, acaba sendo um grupo casual, que é de vez em quando que acontece. Filas de banco, filas de supermercado, né? E agora a gente vai fazer uma atividade. Olha só. Classifique os grupos sociais de acordo com a legenda. Ó, grupo social é o GS, grupo casual é o GC. Então, aqui, ó, pessoas na fila do banco. Ah, pessoas na fila do banco é um grupo casual, porque nem sempre nós vamos estar na fila do banco com as mesmas pessoas. Então, é o GC, ó. Pessoas na fila do banco, GC. Time de futebol é um grupo social. Por quê? Porque o time de futebol, a maioria das vezes a gente treina todos os dias com as mesmas pessoas, a gente tem convívio com aquelas mesmas pessoas, porque a gente pratica o mesmo esporte e forma um time de futebol. Então, é o GC, que já forma um grupo social. Aqui, ó, pessoas andando de ônibus. Então, a gente pega ônibus, mas não é porque a gente pega ônibus que todo dia nós vamos estar com as mesmas pessoas, né? Podem ser pessoas diferentes. Então, é um GC. Grupo quê? Grupo casual, né? Aqui, ó, o GS, viu, gente? Corrigindo, acho que eu tinha falado GC, é GS aqui, tá? O time de futebol é GS, é grupo social, tá? Porque a gente tem convívio todos os dias no time de futebol, com as mesmas pessoas, né? Praticando esporte. Aqui, pessoas andando na fila de ônibus, né? Não, é o GC, é o grupo casual. Por que que é o grupo casual? Porque não é porque a gente pega ônibus que nós vamos ter convívio com aquelas mesmas pessoas todo dia. Então, é de vez em quando, é um grupo casual, né, daquele momento. Pessoas vendo filme no cinema. Ó, é um grupo de pessoas vendo filme no cinema. Mas também é o GC, grupo casual. Por quê? Porque não é todo dia que a gente vai no cinema que convive com aquelas mesmas pessoas. Então, é um grupo casual. Quando a gente vai no cinema, tem uma quantidade de pessoas, forma um grupo casual. Que não é todo dia que a gente tá lá no cinema com as mesmas pessoas assistindo os mesmos filmes, né? E aqui, ó, alunos em uma sala de universidade, ó, alunos em uma aula, né, na universidade, na sala, lá na faculdade, na universidade, eles estão em uma aula. E por que que é um grupo social, ó? GS, ó, G e o S, grupo social. Por quê? Porque é como a tia Letícia falou para vocês. A gente não passa praticamente todos os dias dentro da salinha, né? Conversando, trocando experiências com os nossos amiguinhos. Então, como praticamente são as mesmas pessoas, praticamente todos os dias, a gente forma um grupo social, porque a gente tem aquela convivência diária. E aqui, ó, família e amigos em festa de casamento. Também é um grupo social, GS, ó. Também é um grupo social. Por quê? Porque é família e amigos que a gente tem, se vê quase todo dia, diariamente, a família, os amigos, né? Eles estão numa festa de casamento, mas a gente tem contato com eles diariamente, porque é uma família e amigos, né? Então, a gente tem contato diariamente. Então, é um grupo social. Ó, pessoas na fila do banco, GC, grupo casual. Time de futebol, GS, grupo social.
Pessoas andando de ônibus, GC, casual. Pessoas vendo filme no cinema, GC, casual. Alunos em uma aula na universidade, né, dentro da sala, GS, social. Família e amigos em festa de casamento, GS, social. Vamos para a próxima página? Olha só, muitos grupos se reúnem regularmente para prestar algum serviço à comunidade. Em várias cidades e bairros, moradores resolvem cuidar dos espaços comuns, por exemplo, uma rua, uma biblioteca, uma praça, uma horta. Cada vizinho colabora com o que sabe fazer, com jardinagem, marcenaria e pintura. Dessa maneira, as pessoas se conhecem e se sentem pertencentes à comunidade. Então vamos lá, ó. A praça vai ficar mais bonita, o parque vai ficar limpo. Que delícias, verduras frescas e saudáveis. Muitas crianças vão poder ler esses livros que eu estou doando. Então vamos fazer a leitura novamente para a gente entender, ó. Prestem atenção. Muitos grupos se reúnem regularmente para prestar algum serviço à comunidade. É o lugar onde eles vivem, né? A comunidade. Em várias cidades e bairros, moradores resolvem cuidar dos espaços comuns. Por exemplo, uma rua, uma biblioteca, uma praça ou uma horta. Cada vizinho, né, que forma essa comunidade colabora com o que sabe fazer, com jardinagem, marcenaria e pintura. Dessa maneira, as pessoas se conhecem e se sentem pertencentes à comunidade. Então vamos lá, ó, a praça ficará mais bonita agora. O parque vai ficar mais limpo agora. Que delícias, verduras frescas e saudáveis. Muitas crianças vão poder ler esses livros que eu estou doando. Então eles se juntam nessa comunidade, se juntam para cuidar, né, desse bairro, dessa rua, né? E aí eles fazem coisas que eles sabem para ajudar, não é verdade? Então vamos para a próxima parte. No município de São Paulo, existe um grupo de moradores que se unem para melhorar e conservar as praças da região onde vivem. Conheça como essa história começou. Movimento Boa Praça chama essa história. Moradora do Alto de Pinheiros, em São Paulo, a pequena Alice estava prestes a completar 4 anos de idade em 2008, quando pediu à mãe Cecília que a festa fosse realizada no parquinho da praça. Cecília disse à filha que o espaço estava muito deteriorado e que seria difícil organizar. Ouviu como resposta: "A gente conserta, mãe." Foi da energia e do desejo de uma criança, acolhidos pela mãe, e por todo o bairro que surgiu o movimento Boa Praça. A pedido de Cecília, a subprefeita consertou os brinquedos e emprestou todos. Um supermercado doou lixeiras que foram instaladas e uma academia das redondezas colocou uma cama elástica para as crianças. Alguns vizinhos deram dinheiro, outros foram contar histórias, fotografar, fazer mosaicos, plantar, colaborar como podiam. Olha que legal, né? Esse movimento, né, que surgiu. A filha pediu para a mãe e disse que ia consertar, né? E aí a comunidade ali em volta, que morava naquela região, naquele bairro, naquelas ruas, resolveram ajudar do jeito que podiam, né? E aí eles fizeram uma linda festa, né? Os meninos puderam brincar, participar, ficou bem legal. E eles ajeitaram a praça, cuidaram para que outras crianças, outras pessoas pudessem usar. Se a praça próxima à sua casa fosse reformada, que melhorias você gostaria que fosse feito nela? Então, tá perguntando, ó, e na praça, perto da casa de vocês, ou no bairro que vocês moram, na cidade que vocês moram, se a praça próxima à sua casa fosse reformada, que melhorias vocês gostariam que fossem feitas nela? Essa resposta é pessoal, vocês vão conversar com o papai, com a mamãe, com o responsável de vocês e vão pensar que legal, o que a gente podia fazer para melhorar a praça, para a comunidade, né, as pessoas que moram perto, na região, naquele lugar, pudessem
ajudar e aproveitar essas melhorias. Então, vocês vão pensar, tá bom? Vão conversar. Espero que tenham entendido, que tenham gostado da aulinha de hoje, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.